irmãos abrirem as Bíblias no livro de Lucas 17, verso 12. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram a Jesus: Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. Tudo que lhes ficaram limpos, todos eles ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E esses era samaritano. Jesus perguntou: Não foram os 10 os que foram limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Jesus, ele operou várias curas, vários milagres. A Bíblia fala, se fosse escrever tudo o que Jesus fez, os livros não conteriam. E aqui, eu digo assim, foi uma cura diferente, porque vieram 10 pessoas com a mesma enfermidade. Aqui falam que eram 10 leprosos. Só que, pensa o seguinte, que os leprosos, eles não podiam estar junto com as pessoas que eram sãs. Então, eles tinham que ficar afastados da cidade, no lugar somente onde eles viviam geralmente da generosidade das pessoas, porque eles não tinham como trabalhar, não tinham como produzir. E quando nós pensamos numa pessoa leprosa, digo assim, é uma das enfermidades mais horríveis que existe, porque a pessoa vai se deformando aos poucos, não é isso? Na verdade, nós podemos dizer assim, que vai apodrecendo a carne da pessoa, e se é a orelha, chega um momento que a orelha cai, se é o nariz, sabe, se é os dedos, realmente ataca muito as extremidades. E então, essa enfermidade, todos aqueles que estavam contaminados, nem podiam entrar na cidade. Por isso que aqui fala assim que, bem, a notícia chegou para eles, porque aqui diz assim que eles, de longe, eles levantaram a voz e disseram: Mestre, Jesus, tem compaixão de nós. Como que Jesus fez para curá-los, hein? Como que Jesus fez? Eles iriam se mostrar ao sacerdote. Jesus não impôs as mãos? Chegou perto deles? Não, só falou. Pense que eles estavam lá longe. 10. Jesus, tem compaixão de nós. Jesus falou assim: olha, ide, verso 14, mostrai-vos aos sacerdotes. Por que eles tinham que se mostrar aos sacerdotes? Que era um dever da lei. O quê? Era um dever da lei. Como assim? A lei mandava que as pessoas leprosas se mostrassem aos sacerdotes. O sacerdote examinava a pessoa para ver se estava tudo limpo, se realmente a lepra não existia mais. Então, a lei falava o seguinte: se uma pessoa acontecesse de ser curada da lepra, se a pessoa fosse curada da lepra, ela deveria apresentar-se ao sacerdote. O sacerdote ia fazer uma purificação dessa pessoa aí depois essa pessoa poderia ser reintegrada. E quando esses leprosos clamaram, e Jesus fala assim: olha, ide, apresente-se aos sacerdotes. Aqui na minha Bíblia diz assim que no caminho, olha, e aconteceu o que? Enquanto iam, ficaram limpos. Ou seja, quando Jesus falou assim, apresentem-se aos sacerdotes, não foi que naquela hora assim, já que faltava dedo, começou a crescer dedo, ou apareceu orelha, ou nariz, ou alguma outra parte do corpo.
Mas aqui, nossa, eu aprendi tanto nessa passagem aqui, porque uma das coisas que eu vejo como a fé é no caminhar. A nossa fé, ela vai crescendo no caminhar. À medida que nós caminhamos, nós vamos mostrando o quanto nós cremos. Por isso que está escrito que a fé sem as obras, ela é morta. Porque não adianta nós simplesmente crermos e muitas vezes ficar ali passivo, esperando algo que nós não demonstramos que realmente nós cremos. Quando nós cremos, fala assim, quem busca, encontra, né? Agora, duas coisas são importantes aqui. Uma, a palavra de Jesus. O que Jesus falou? Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Então, todas as vezes que nós fizermos as coisas dentro daquilo que Jesus nos manda, vai acontecer. Agora, o que é interessante é que nessa cura também tem muito a ver com aquilo que nós vamos fazer também. Aqui nós temos o quê? Primeiro, eles chegaram a ter Jesus porque eles ouviram falar de Jesus, mas eles não podiam chegar perto de Jesus, então eles gritaram ao longe. E quando Jesus falou assim, ide e apresentai-vos ao sacerdote, como que nós sabemos que eles creram? Pela ação deles. E eles tiveram fé para ir caminhando, talvez alguns caminhando até em dificuldade, faltando o dedo do pé, coisas assim. Imagine que dificuldade. E eles estavam bem longe, a cidade dos leprosos era bem isolada, era distante. E eles caminharam até o sacerdote. Gente, é no caminhar, sabe? Você crê mesmo no milagre, então você tem que caminhar em direção a isso que você crê. Uma vez, o Senhor falou conosco, né? Que Ele tinha um plano, um lugar distante, bem longe, mas muito longe mesmo. Foi quando o Senhor nos mandou para os Estados Unidos. Gente, era impossível chegar lá, tá? Mas olha só, mas não era a palavra do Senhor? Como que eu sei que era a palavra dele? Porque ele estava orando, já fazia. Primeiro a palavra do Senhor disse assim, busca a minha presença, eu vou revelar onde é o lugar. E quando Deus falou o nome do lugar, foi assim, Estados Unidos, estado de Wisconsin, cidade de Madison. Poxa, para mim isso daí foi algo assim, poderoso, já ouvi essa direção. Mas, gente, Estados Unidos é muito longe. Olhando no meu contexto, sabe, no meu contexto eu tinha acabado de chegar, eu sempre falo aqui sobre aquele lugar que nós estávamos, que era em Pernambuco, no Rio Grande do Norte. Nós havíamos acabado de retornar para São Paulo, estávamos morando em Santos, a Cátia estava grávida da Érica, eu tinha que montar a minha casa, eu não tinha nem casa ainda, tinha muita coisa para acontecer. E de repente, Deus dá uma palavra que é para você ir lá do outro lado, um outro hemisfério. Gente, olha, quando você tem dinheiro, tem que ir lá na China, você vai lá, você sabe que você tem condição. Agora, quando você está numa distância dessa, passagem cara, você com a sua mulher, gente, é impossível. É impossível. Mas o Senhor, foi tão interessante porque nesse dia, quando o Senhor falou essa palavra para nós, sobre o local, sobre ir, eu tinha ido num culto, numa casa, e a palavra que Deus tinha dado para mim foi sobre, sabe Moisés, quando ele tinha saído do Egito, eles estavam caminhando, mas o mar, eles sabiam que tinha um mar na frente, mas de repente vem o exército de Faraó atrás. E qual foi a palavra que Deus deu para Moisés naquele momento? Diga ao povo que marche. Moisés falou, Senhor, e agora? Moisés diz assim, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Só que a
que dá que o mar estava ali na frente, não. Eles estavam a uma noite de distância, eles ainda tinham que caminhar a noite inteira para chegar no mar, estava longe ainda. Mas eles tiveram o quê? Gente, a nossa fé está ligada ao nosso caminhar, sabe? É caminhando, você caminha, não. Eu sei que o mar vai se abrir. Eu não preciso, não, pegar o telefone, já abriu o mar aí? Não, ainda não. Então eu vou esperar aqui. Abriu? Não, ainda não. Não há necessidade disso. Se eu tenho a palavra, olha, se eu tenho a palavra do Senhor, vai. É no caminhar que as portas vão se abrir, que os milagres vão acontecer. E quando eu tinha pregado sobre essa palavra, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Quando eu voltei desse culto, Deus falou conosco, usando uma pessoa, um vaso. Falou o seguinte: quando eu disse a Moisés, diga ao povo que marche, eu disse isso para que eles não ficassem parados. E foi aí que eu agi. Falei, é mesmo. Sabe o que eu fiz naquele momento? O que eu tinha na minha mão? Tudo que eu podia fazer era comprar mala. Fui para São Paulo, comprei mala, fui tirar nosso passaporte, fui ver o que precisava. Gente, eu comecei a me preparar para isso daí. Claro, essa preparação nossa demorou quase 2 anos. Na verdade, um pouquinho menos, porque a Érica tinha... Quantos meses quando nós saímos, Cátia? 1 ano? Não, menos de 1 ano, né? Tinha 7 meses, acho. Mas foi toda uma preparação e nós saímos rumo... Gente, eu não conseguia comprar uma passagem para ir direto para lá, mas eu pude ir até Belém do Pará, não, até Fortaleza, então fomos até Fortaleza, fomos até Belém do Pará, fomos lá para Manaus, até Boa Vista. Gente, Boa Vista, Venezuela, depois de Venezuela, até onde que a fé alcança, não é até onde o dinheiro dá, até onde a fé alcança. Em Boa Vista, a Érica fez 1 aninho. Em Boa Vista, que a Érica completou 1 ano. E Venezuela, Guatemala, México, Brownsville, na fronteira com os Estados Unidos, depois chegar até o Wisconsin, como de São Paulo a Bahia, lá na parte norte dos Estados Unidos, centro-oeste, mas bem próximo ao Canadá. Ou seja, foi 1 ano que nós demoramos nessa viagem. Mas se eu tivesse parado esperando as portas se abrirem, as coisas, tudo estar favorável, talvez nós estivéssemos lá até agora, porque a nossa fé, ela vai crescendo à medida que nós caminhamos, à medida que nós andamos. E aqui, Jesus, quando ele falou para esses leprosos, olha, gritou, olha, vai lá, se apresenta aos sacerdotes. Fico pensando, a fé. Agora, por que eles creram também nessa palavra? Olha a situação deles. Ou eles criam, ou eles iam continuar doentes. Era a única palavra de esperança que eles receberam na vida inteira deles. Vou lá me apresentar para o sacerdote. E foram caminhando. Não sei o que eles estavam pensando na hora, né? Não sei se eles foram conversando. Puxa, não, vai acontecer alguma coisa. Não, vamos lá, o mestre mandou ir até lá, vamos nos apresentar. E nesse caminhar, pensou que maravilha, imagina eles caminhando de repente, olhar na mão assim, um dedo aparecer. Alguém aqui já viu o milagre de aparecer dedo? Não? Nem eu. Mas eu ouvi um pastor que nós tivemos nos Estados Unidos, o nome dele é pastor Gary Thompson. Ele disse que chegou na igreja uma mulher que não tinha um dedo. Estava faltando, não sei o que aconteceu, não tinha um dedo. E eles foram orar. E no momento que ele orou por ela, à medida que foi orando, o dedo foi... Na verdade, foi no helicóptero. Não, esse helicóptero foi outro caso. Que resgatou. Foi outro caso. Também viu soldado. crescer. Estava gritando, sem um dedo também, o dedo cresceu. Ele começou a orar e começou a nascer um dedo na frente dele. O nosso Deus é o Deus do impossível. Só que quando nós olhamos, nós pensamos assim,
coisas que nós achamos normal acontecer. Coisas assim que, isso pode, não, Deus pode fazer isso. Mas quando nós pensamos assim, gente, crescer um dedo. Olha, eu nasci numa cidade chamada Sorocaba, e bem próximo tem uma cidade chamada Pirapitingui, é um leprosário. Ali os leprosos quase do Brasil inteiro vão lá. É uma das poucas cidades, é uma cidade hospital. E eu tinha uma tia, ela já faleceu, o nome dela é Judite, ela trabalhava lá como enfermeira. Ela disse que às vezes as pessoas chegavam para ela assim: ai, Judite, termina de cortar esse dedo aqui, está pendurado aqui, está atrapalhando. Pense, chegar assim, dedos ali. E não precisa anestesia nada, porque o leproso ele não sente dor, por isso que vai perdendo, apodrecendo. Ela chegava, pegava lá a tesoura, cortava, esterilizava, fazia um curativo assim. Gente, olha que situação. Agora imagine aqui, essas pessoas que não tinham a mínima esperança, não tinha esperança, elas vão até um sacerdote e no caminhar, imaginando a alegria quando um falou assim: olha, apareceu um dedo, olha aqui, olha a minha orelha, está crescendo. Gente, olha que alegria. Foi aumentando a fé. Foi aumentando. Do outro, né? Imagina quando um viu que o outro já estava começando a sarar. Opa! E a Cátia falou algo muito importante. A fé, sabe a nossa fé? Ela vem. Eu gostaria que você sentasse um pouquinho mais para cá, porque assim eu fico olhando só do lado. Obrigado. A nossa fé, está escrito que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que, quando uma pessoa chega para você e conta um milagre: olha, eu estava numa situação assim, mas eu orei, e aconteceu isso na minha vida, o que vai acontecer com você? Vai aumentar a sua fé. E eu fico imaginando agora que a Cátia falou exatamente isso daí. Quando aqueles 10 estavam caminhando, imagina quando o primeiro percebeu que começou a sarar. Imagina o outro que estava do lado ali. Nossa, aconteceu com ele, vai acontecer comigo também. A nossa fé, ela vem pelo ouvir. Mas eu não preciso, eu não posso ficar parado. Eu tenho a palavra de Deus, eu tenho que caminhar. O nosso Deus é o Deus de ação, é o Deus que opera milagres, mas quando nós estamos assim, envolvidos na palavra dele. E eles vão, e quando eles chegaram diante do sacerdote, gente, os 10 leprosos estavam curados, estavam limpos. O meu pai, uma vez ele foi visitar esse leprosário lá, o pessoal da igreja, ele saiu de lá, ele chegou em casa passando mal, ele ficou traumatizado de ver a miséria humana. Quantas pessoas estavam ali? Não sei se você lembra situação horrível. Da mulher que seu pai viu? É. Na hora de comer, ela não tinha. Ela tinha um lenço assim no rosto. E aí trouxeram um negócio para comer, aí ela ergueu o lenço e colocou assim. Aí seu pai muito xereto quis ver, por que ela está com lenço? A hora que tirou, ela não tinha essa parte nenhuma do rosto, só tinha a mandíbula, ela não tinha mais nada, era tudo comido. Gente, o Senhor tem misericórdia. Aliás, seu pai chegou chegou passando mal, ele ficou dias passando mal de ver a miséria humana. E aqui, olha só o que aqueles leprosos falaram para Jesus: falou, mestre, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Tem um texto que ele fala assim: ele moveu-se de íntima compaixão. Teve compaixão, doeu dentro de Jesus. Um outro trecho é quando o único filho de uma mulher estava morto, Jesus foi tocado com íntima compaixão.
E muitas vezes nós também, quando nós olhamos para alguém e vamos orar por alguém, se nós sentimos a dor daquela pessoa, sabe, nós vamos, essa compaixão que Jesus teve, aí sim nós vamos liberar uma palavra com poder, uma palavra viva, uma palavra de cura, quando nós nos colocamos numa situação assim, numa situação da pessoa. E aqui Jesus teve misericórdia, eles foram e foram curados. Mas, no verso número 15, diz assim: e um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Ele veio. Glória a Deus, aleluias! Ele veio rejubilando, ele veio, diz assim, é interessante, né? Primeiro ao longe eles gritaram pedindo a bênção, não é isso? Mas quando ele viu Jesus lá de longe, ele já veio glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor em alta voz. Tal era o gozo, tal era a alegria que ele estava, porque não tinha mais esperança. Ele foi curado. E quando ele chega, diz assim: e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era um samaritano. Gente, ele não era nem judeu, ele era um estrangeiro, era uma pessoa que não conhecia nada das leis aqui, nada. Mas mesmo assim ele foi até os sacerdotes lá para a purificação. E ele vem, ele se lança aos pés de Jesus, e Jesus respondendo disse: não foram os 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Olha, todos foram curados, isso nós não temos dúvida. Mas aqui nós vemos um que recebeu uma bênção diferente aqui. Ele foi salvo. A tua fé te salvou. A fé curou. Mas ele teve fé para voltar até Jesus e se prostrar ali, agradecendo. Obrigado, 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 Senhor. Sabe a igreja? A igreja, ela é formada, olha, a verdadeira igreja, a igreja de Cristo, não essas 4 paredes, ou esse monte de pessoas que às vezes nós vemos nas igrejas, não é isso. Mas a igreja de Cristo, ela é formada por aqueles que retornam para agradecer. Esta é a verdadeira igreja. São aqueles que retornam: Jesus, muito obrigado. Senhor, como te agradeço. Glórias a ti. É isso. Porque aqueles outros receberam a cura e cada um se debandou para o seu lado, quem sabe voltou para a sua família, continuaram a vida deles. Mas esse aqui não. Ele reconheceu que para se prostrar diante dos pés de Jesus, ele reconheceu quem era Jesus. Então quem é que volta para agradecer mesmo? Os crentes. Que reconhece Esses o poder. que reconhecem. Eu posso falar, o verdadeiro crente é aquele que volta para agradecer. Isso daí também, às vezes, é até um tanto comum dentro da própria igreja. Mesmo hoje acontece. Quantas pessoas vêm na igreja porque estão com uma necessidade? Não com uma lepra, mas um outro problema sério. E vem, e chega e clama, e a igreja também ora, e tudo isso daí. Acontece rapidinho. Aí a pessoa é abençoada, milagre acontece, glória a Deus, né? A igreja fica contente, foi curado, ou aconteceu um milagre, as portas se abriram. Aí depois, cadê essa pessoa? Hein? Já é. Ela está no trabalho, ela pediu tanto. Não, agora não dá mais tempo. Não dá mais tempo para vir na igreja. Não dá mais tempo. Acabou o tempo. Não, Deus entende. Foi Ele que abriu essa porta, porque sabia o quanto eu precisava. Gente,
A igreja, ela é formada por aqueles que voltam para agradecer. E quando nós temos o nosso coração de agradecidos, coração assim, ó Senhor, muito obrigado. Nós vamos ver o outro tipo de bênção. Essa outra bênção que nós vamos ler agora acompanha aqueles que retornam para agradecer. Então nós vimos aqui o milagre que Deus faz é geral. Uma pessoa muitas vezes não precisa nem ser crente, não precisa nem ser certo, mas reconhece que Jesus tem o poder para curar, e Jesus cura. Jesus tem o poder para abrir portas, Ele abre. Essa bênção Ele passou para a igreja, é para fazer o milagre acontecer. Agora a salvação é aqueles que voltam. Mas aqueles que voltam para agradecer, outras promessas Jesus tem para aqueles que voltam para agradecer, para aqueles que são